Vamos ler um texto, eu quero ler um texto com você, que está em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, o versículo de número 17. Vamos ler o 18, 1 e 2, depois passamos para o 17. Gênesis 1 e 2, 18, 1 e 2, depois versículos 17. Diz assim: Depois apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, e estando ele assentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Levantou Abraão os olhos e olhou e viu 3 homens em pé na sua frente. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Versículo 17. Disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos, aos seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratique a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Diga glória a Deus, diga obrigado, obrigado e obrigado e obrigado. Eu tenho um pastor que é amigo meu, ele já é uma pessoa de idade, ele tem mais de 70 anos. E um dia ele chamou um dos discípulos dele na casa dele. Ele tem um grupo de pastores, um grupo de discípulos que são linhas de frente. E ele na casa dele diz: olha, eu quero que você, a partir de hoje, assuma o ministério. Deus tem falado no meu coração e pôs as mãos sobre ele. A partir de agora você é o líder da igreja. E o pastor ficou assim meio que chocado, sem entender muito bem. E depois ele reúne a liderança e vai falar a respeito da transição imediata. E não deu certo. Não deu certo. E ele compartilhou isso comigo. E eu pensando a respeito daquilo. Uma transição não se faz em uma semana, em um mês, em um ano. Uma transição se faz em décadas. Outro dia eu estava com o Joel, o apóstolo Joel. E ele estava falando que ele esteve numa conferência, estava Miles Monroe, e ele queria ter 5 minutos com Miles Monroe para fazer algumas perguntas, porque é importante fazer perguntas. E geralmente a gente quer fazer algumas perguntas para pessoas que estão além da gente, e é importante isso. E ele tinha muita expectativa no coração dele para fazer algumas perguntas. Ele se preparou, mas ele não estava tendo oportunidade. E já estava um pouco angustiado. De repente ele teve a oportunidade de sentar na frente de Miles Monroe para fazer algumas perguntas. E mesmo antes que ele fizesse alguma pergunta, Miles Monroe olhou nos olhos dele e disse assim, olhando para ele: como está a sua transição? Não deixou ele nem fazer pergunta, já fez uma pergunta para ele. E ele ficou desconcertado, porque ele queria fazer perguntas. E ele foi questionado a respeito de um projeto de transição. E ele nunca nem tinha pensado em transição. Eu fui estar no Summit em Chicago com Bill Hybels, e ele testemunhou para nós, porque nos Estados Unidos é um pouco diferente. Eles trabalham com consultoria, fazem pesquisas para saber a saúde da igreja. E ele estava com alguns consultores, e um dos consultores ousou perguntar para ele a respeito de transição. E ficou uma coisa assim meio constrangedora, desconfortável. Mas a partir daquele dia ele começou a pensar a respeito de transição. E eu conversando com o pastor, ele falou: pai, vamos falar um pouquinho a respeito disso, a respeito das gerações. Eu falei: está fechado. Estou arrepiado aqui. Porque a gente vai ouvir algumas verdades a respeito desse assunto, que é de fundamental importância. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, um homem experiente e um pai espiritual de muitos, e ele escreve a Timóteo, e ele fala a respeito de Timóteo: o meu verdadeiro filho na fé. Timóteo não era um filho biológico.
Timóteo era um filho espiritual. Diga, Timóteo era um filho espiritual. E diz, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Quando a Bíblia diz que nós não temos muitos pais, então temos mais que um pai. Biológico, apenas um, lógico. Mas nós temos pais espirituais, pais da fé, pais ministeriais. O meu pai de ministério é o pastor Hélio, que hoje mora nos Estados Unidos. Há pais de movimentos, existem pais, alguns pais, não muitos pais. Temos muitos guias, muitos aios que a Bíblia diz. E eu quero falar a respeito de paternidade e de gerações. E é muito importante que a gente entenda algo quando falamos a respeito da igreja. Não sei se vocês se recordam um dia que o apóstolo Robert Dudu deu uma palavra para o Aldo e para a Rebeca. Antes de vocês simplesmente serem filhos biológicos, vocês precisam se tornar filhos espirituais. Há uma diferença entre filhos biológicos e filhos espirituais. Aldo não é um filho biológico, ele se tornou quase que biológico. Mas a Rebeca é uma filha biológica, eu tenho a Rafaela como filha biológica. E agora vem a descendência, vem o Levi, vem a Beatriz, a Aurora. E o Aldo se fez filho. Mas eu quero dizer algo para vocês aqui. Talvez nem todos aqui, ou quase todos, ou todos, são filhos espirituais, ou filhos de ministérios desta casa. Aí muda tudo, iguala tudo, zera tudo. Dá para entender? Então eu quero falar com filhos espirituais, porque iguala tudo. Davi, ele dá algumas instruções a Timóteo. Diz, Timóteo, preste atenção. Davi dá instrução a Timóteo. Davi dá instrução a Salomão. Falou, meu filho, atenta para as palavras do papai. Guarda a instrução que eu te dou, para que você tenha vida longa. Nós como pais, nós queremos o bem para os nossos filhos e instruímos os nossos filhos. Dentro das nossas casas existem padrões e nós damos orientação aos nossos filhos. Quando nós olhamos para a Bíblia, os pais também orientavam os seus filhos. E Davi, ele orienta Salomão no procedimento, como ele deveria conduzir a sua vida. Paulo, ele orienta Timóteo em algumas coisas, ele aconselha, e outras coisas ele ordena mesmo, ele manda. Muitas vezes nós como pais, nós pedimos. Muitas vezes como pais, nós aconselhamos. Mas muitas vezes como pai, nós mandamos, nós ordenamos. Esse texto que eu li, aqui fala de uma teofania, onde o próprio Deus se manifesta, porque chegam os 3 anjos, e ali o Senhor, Abraão, ele permanece diante do Senhor, e os 2 outros anjos são enviados para a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele diz, eu ocultarei de Abraão o que faço, visto que ele virá a ser uma grande e poderosa nação. Nós temos sobre nós um decreto de bem-aventurança para nos tornarmos grande como igreja, ou grandes como igreja, para alcançarmos as nações da terra. Mas tudo começa com o ordenamento. E o texto fala a respeito de 4 coisas importantes que eu quero destacar. Primeiro, onde ele coloca ordem, diga ordem. Tudo se começa com ordem, o ordenamento. Se não há ordem, não há progresso. Diga, se não há ordem, não há progresso. Diga, não há progresso. Se não há ordem, não há progresso. Agora, o que é ordem? Eu gostaria que projetasse aqui o bannerzinho, para que você veja o que o dicionário diz, o que é a ordem. Vê se encontra aí para mim. Está aí? O sinônimo. Lê comigo aqui. O que é o sinônimo de ordenar? Lê para mim. Mais uma vez. Olha só, ordem é arrumar, organizar, mandar, determinar
instruir. A ordem é princípio básico para se construir, se edificar uma família ou uma nação bem-sucedida. Nós precisamos reorganizar algumas coisas na nossa individualidade. Tem coisas que parecem insignificantes, mas é muito importante que sejam ajustadas em nós. O reordenamento dos nossos sentimentos, da nossa alma, do nosso interior. O reordenamento das coisas mais simples e mais básicas que constituem a nossa intimidade na nossa casa, no nosso quarto. Eu fico pensando, imaginando, nós queremos reordenar o Brasil. Queremos ou não queremos? Uma nova nação. Mas o reordenamento da nação passa pelo reordenamento interior de cada um de nós. O reordenamento da nação passa pelo reordenamento da igreja de Jesus. Aqui está falando de gerações. O alvo de Deus são as gerações. E uma geração vai estar conectada à outra. E o próprio Deus está dizendo: Abraão, eu tenho um projeto para você e para a sua família. E através de você e da sua família, eu tenho um projeto para que as nações sejam abençoadas. Mas é preciso que você ordene a sua casa. Em uma casa não tem dois pais. Aquele Mr. Catra, como é o nome dele? Catra. Aquele maluco lá bestalhado, falava 5 ou 6 idiomas, tinha 3 mulheres, 30 e poucos filhos. Imagina a confusão. Diga reordenamento. Deus está dizendo: olha, algumas coisas precisam ser ordenadas, ajustadas, para que através de você e da sua casa, da sua família, as famílias da terra sejam abençoadas. Então começa por um ordenamento interior, e algumas coisas vão ser ordenadas dentro de nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Diga ordenamento. Interessante, quando nós olhamos para a bandeira brasileira, lá está escrito ordem e progresso. Primeiro vem a ordem, depois o progresso. Não tem progresso se não tem ordenamento. Não tem progresso, não tem sucesso, não tem êxito. É impossível você trilhar o caminho do êxito, do sucesso, das conquistas pessoais, familiares, ministeriais, como igreja, se não tiver um reordenamento na sua própria vida. Ordem e progresso. Colocar as coisas no lugar. E graças a Deus que vem aí um capitão para reordenar algumas coisas. Está muito fraco esse negócio. Vocês entenderam, né? Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Provérbios 13, 22 diz assim: atente para isso. O homem de bem deixa uma herança para os filhos de seus filhos. Olha isso. O homem de bem, ele deixa uma herança para os filhos dos seus filhos. A herança de um homem de bem não morre na geração posterior a ele, continua e passa de filhos para filhos. Diga: o homem de bem deixa uma herança para os filhos dos seus filhos. O homem de bem deixa uma herança para os filhos de seus filhos. A riqueza do pecador, porém, é reservada para o justo. 23. Não, esse Provérbios. Abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas se perde por falta de juízo. Olha só. Abundância de mantimento, mas se perde por causa de juízo. 24. Olha isso, preste atenção. Estamos falando de geração, de paternidade. Aquele que poupa a vara aborrece o seu filho, mas quem o ama a seu tempo o castiga. Fala de correção, de ordenamento. Como igreja nós temos paternidade, e a responsabilidade do pai muitas vezes é instruir, muitas vezes é aconselhar, mas muitas vezes é o quê? É corrigir. Eu louvo a Deus porque Deus, a Bíblia diz que Ele
o pai corrige o filho que ama. E nesses dias que estamos aqui na conferência Juventude Relevante, o que não falta é correção para nós da parte de Deus. Não é verdade? Deus vem falando conosco, vem falando conosco, vem falando conosco. Ontem eu vi até um constrangimento na palavra do pastor Phil. E ele falando da palavra, que ele nunca tinha liberado uma palavra tão dura. Mas por que Deus falou daquela forma conosco? Porque Ele nos ama. E Ele quer cumprir em nós o propósito para o qual nós somos chamados. Há um propósito, um desígnio da parte de Deus para nós como igreja, comunidade global. Há um propósito da parte de Deus para nós como igrejas aliançadas. E por isso que Deus tem falado conosco. Algumas coisas estão sendo ordenadas, reordenadas em nós para ajustar o nosso caráter, a fim de que Ele possa cumprir em nós tudo aquilo que tem falado ao nosso respeito. Que Deus tem liberado para nós como promessas, como igreja, são coisas extraordinárias. E eu estou diante de uma geração de filhos que serão instruídos, que serão aconselhados, que serão corrigidos para viver a plenitude do propósito, do desígnio profético da parte de Deus para cada um de nós. Você pode dar um aplauso a ele? O homem de bem, ele corrige o filho. Interessante quando nós olhamos para algumas empresas que são empresas familiares e pessoas que trabalharam muito e progrediram. Geralmente os filhos, eles não foram instruídos a respeito do trabalho. Alguns se tornaram playboys. E quando depois os pais morrem, na geração dele, toda a herança ele é consumida. Eles não foram instruídos para administrar riquezas. Todos nós aqui nesta casa, como filhos, seremos instruídos para administrarmos as riquezas que Deus há de colocar nas nossas mãos. E nada se perderá para o louvor e para a glória do nome dEle. Você será instruído, você será aconselhado. E você vai receber muitas vezes ordenanças que vêm da parte de Deus para ajustar você no seu caráter, no seu comportamento, para que você viva a plenitude do propósito do Pai. Deus está dizendo a Abraão, visto que ele viria a ser uma grande e poderosa nação, e ele diz: eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa. O ordenamento, o ajuste, o alinhamento começa dentro da nossa casa. Não tem como nós influenciarmos o mundo se as coisas não estiverem bem resolvidas, ordenadas na nossa própria casa. E aqui temos uma geração de filhos. Aqui você se equipara, porque algumas pessoas podem ter uma percepção equivocada em relação ao Aldo, em relação a Rebeca. Todos vocês na questão espiritual são iguais a eles, nada muda. Estão me entendendo? Absolutamente, porque são filhos espirituais. Quando Deus disse a Abraão: olha para os céus, quantas estrelas, Ele está falando de filhos espirituais. Quando Ele diz: olha para a terra, para a areia do mar, conta, vê se pode contar, assim será a sua descendência. Está falando de uma descendência biológica. Nós nos tornamos filhos de Abraão pela fé. Nós éramos gentios e pela fé nós nos tornamos filhos de Abraão. Olha que coisa extraordinária. Pela fé nós nos tornamos. Vamos lá para Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Diga: pela fé eu me tornei um filho de Abraão. Observe esse texto. Gálatas capítulo 3. Diz assim, versículo 6: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Versículo 9: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Tem alguém aqui que é filho de Abraão pela fé? Aqui entra uma outra categoria. Então todos desta casa têm uma paternidade, são filhos espirituais,
se equiparam no mesmo nível de chamada e de possibilidade de conquista e de influência. Assuma o seu lugar, assuma a sua identidade como filho desta casa, para que você viva a plenitude do propósito para o qual você foi chamado. Deus está dizendo a Abraão: Abraão, eu tenho um projeto para a sua vida, que envolve a sua família, e através da sua vida e da sua família, todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas começa com o ordenamento dos seus filhos, o ordenamento da sua casa. Todas as coisas precisam estar no seu devido lugar, e Deus há de nos capacitar para vivermos assim. Diga: tudo começa dentro da minha casa. Diga para o seu irmão: tudo começa dentro da sua casa. Diga: ordem e progresso. Quando nós olhamos para os dias de Eli, Eli era um sacerdote. Os seus filhos eram filhos biológicos, tinham um comportamento que não condizia com a chamada sacerdotal. E ele foi complacente com o comportamento dos filhos. Simplesmente chegava a informação do comportamento dos filhos, ele dizia: filhos, não é bom o que vocês estão fazendo e da forma que vocês estão fazendo. Dava uma passadinha na mão na cabeça deles e tudo ficava assim. O final deles foi o quê? O final foi trágico. Ordena a sua casa, ordena aos seus filhos. E hoje é um dia para o ordenamento, porque Deus tem um projeto extraordinário, maravilhoso para cada um de nós, como igreja nesta cidade, nesta nação, e que influenciaremos as nações da terra. Eu creio que Deus está ajustando algumas coisas em nós. Quantos já foram confrontados nesses dias? Todos nós fomos confrontados. Como diz o pastor Phil, todos nós pecamos, e aquele que diz que não peca já é mentiroso. E Deus está nos ajustando, nos alinhando, para vivermos a plenitude desta chamada e deste propósito. Mas não termina aqui. Ele diz: olha, ordena a sua casa, observe o caminho, diga caminho. Observe o caminho, guardem o caminho, diga guarde o caminho. Nós temos dois caminhos diante de nós: um caminho largo e espaçoso, que conduz para onde? Para a perdição. E temos diante de nós o caminho estreito, que conduz à salvação. Ordene a sua casa, ordene os seus filhos, para que eles guardem o caminho. Há um caminho chamado caminho da santidade. Há um caminho que é chamado caminho da humildade. Jovem, vocês têm a força, a energia, o vigor, as conexões que temos à disposição hoje. Há poucos anos atrás nós não tínhamos. Eu fico pensando, imaginando um pouquinho mais. Eu não sou lá de muito longe não. Não tinha nada disso. Quando eu nasci, onde eu nasci, não tinha nem luz elétrica. Há tão pouco tempo, parece que foi ontem. E não faz tanto tempo assim mesmo não. Ontem, telefone era uma raridade. Telefone depois a gente via em filme. Uma coisa futurística. Aqui nós estamos eu estou diante de pessoas, de jovens conectados com o mundo. Mas os princípios da palavra de Deus continuam os mesmos. Não mudou. Diga: não mudou. As coisas evoluíram. Muitas vezes a forma de se fazer mudou, mas os princípios continuam os mesmos e são inegociáveis. Ele está dizendo: olha, atente, guardem o caminho. Diga para o seu irmão: guarde o caminho. Mateus capítulo 7, versículo 13, diz assim, Mateus 7, 13: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Versículo 14: mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos os que a encontram. Não tem atalho, mesmo que o caminho esteja assim, aparentemente pavimentado. Eu me lembro que nós entramos assim como desbravadores. Em 1996, foi a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos para buscar uma conexão, conhecer alguns ministérios que estavam em evidência.
E Deus me deu esta possibilidade de me conectar a grandes ministérios. E eu fui influenciado por estes ministérios. E todos nós temos pessoas que influenciaram sobre as nossas vidas e nos abençoaram. E eles precisam ser reconhecidos. São pais que ficaram na história e marcaram a história. Mas cada um de nós temos que pagar o nosso preço. Diga para o seu irmão: não tem atalho, meu irmão. Eu quero destacar um texto aqui que está em Ezequiel capítulo 28. Para que o seu coração seja guardado, para que a vaidade, a soberba, a arrogância não alcance o seu coração e a sua alma, e você continue na sua jornada e na sua caminhada para influenciar as nações da terra, mas com o coração puro, quebrantado, em humildade, que manifesta a presença e a glória de Deus por onde quer que você vá. Esse texto aqui diz assim, olha o texto, Ezequiel 28, 14 ao 18. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. Olha onde ele estava. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, fala da sua influência, do seu crescimento, se encheu o teu coração, o seu interior, de violência. Preste atenção. Quanto mais longe Deus te levar e mais alto Deus te levar, guarde o seu coração. Eu estou diante de uma juventude que vai abalar as estruturas deste mundo. Eu estou diante de jovens que irão influenciar as cidades. Eu estou diante de jovens que se tornarão excelência na cidade e exercerão influência em todas as áreas que você possa imaginar. Eu não estou falando aqui uma palavra para deixar você um pouquinho emocionado e sair daqui um pouquinho mais contente. Mas eu acredito mesmo, que do nosso meio sairão pessoas para governar a cidade, o estado, a nação e influenciar as nações da terra. Eu acredito mesmo que do nosso meio sairão advogados, promotores de justiça, defensores, juízes, desembargadores, deputados, senadores, o que você possa imaginar, homens de negócio que influenciarão o mundo. Eu creio nisso. Eu creio mesmo. Eu creio que neste lugar Deus vai levantar apóstolos, profetas, evangelistas e mestres para abalar as estruturas deste mundo. Eu creio nisso. E eu creio que eu estou diante mesmo dos jovens que influenciarão nas universidades. Mas este texto fala de alguém que estava lá ao lado do trono de Deus, em que o seu coração foi tomado, porque ele foi crescendo em influência, o comércio foi aumentando e a sua influência foi aumentando. De repente o seu coração é tomado, ele perde a pureza, ele perde a expressão da honra. Quanto mais alto Deus te levar, mais humilde você deve ser. Eu me lembro que na minha jornada de ministério, nós estávamos aqui na rua 14 de julho, 3100. Eu ainda era empresário. E nós nos mudamos para aquele lugar, alugamos aquele lugar, eu não era pastor. E eu disse para o pastor da igreja: pode deixar comigo que eu vou tomar conta da reforma. Eu me lembro que eu fui na prefeitura, e ali tinha sido uma marcenaria, acho que por uns 30 anos ou mais, uma marcenaria, isso perfeitamente, marcenaria, não é mercearia, marcenaria. Você pode imaginar a quantidade de pó que estava naquele prédio. O prédio estava assim abandonado, desde aranha para todo lado. Eu fui na prefeitura, fiz um requerimento, e eles mandaram 2 caminhões pipa e começamos a lavar. Eu era empresário, mas o meu coração estava ali para servir.
Quantas vezes eu lavei os banheiros da igreja? Não uma, não duas, muitas vezes. Quantas vezes eu carpi o terreno da igreja? Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Mas nós crescemos. Vocês perceberam aqui a quantidade de voluntários que nós temos só na Juventude Relevante. Mas eu digo diante de vocês, se for preciso, eu faço tudo outra vez. Eu não tenho dificuldade nenhuma. E os pastores que estão mais próximos de mim sabem. Eu entro, eu observo, e se tem um papel no chão eu cato, eu pego. Se tem algum folder nas cadeiras que alguém deixa, eu pego. Por onde eu vou passando, eu vou olhando e vou organizando as coisas. Até hoje, depois de 25 anos. O crescimento, o lugar que Deus nos colocou, não encheu meu coração de vaidade. Deus vai levar cada um de vocês a lugares que eu não fui. Vocês exercerão influência maiores do que eu exerci. Mas que o coração de cada um de vocês continue singelo e puro. Esse texto que eu li fala de Lúcifer. Deus confiou a ele algo tão extraordinário e grandioso. E a recomendação é que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não teve por usurpação tomar o lugar de Deus. Os dons, os ministérios, eles não são maiores uns do que outros. A função é diferente. O apóstolo não é maior que o pastor. O pastor não é maior que o mestre. O evangelista, não existe uma hierarquia de tamanho de grandeza. São funções diferentes. E cada um na disposição de servir a Deus. Vamos voltar para esse texto. Ezequiel diz assim, versículo 17, versículo 16: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu coração interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Preste atenção, meu irmão. O jovem tem a beleza, o jovem tem a força, tem o seu resplendor. Quando nós lançamos o Clodoilson como candidato a vereador, e o Clodoilson não é muito simpático, né? E eu disse assim, se fosse o capitão que ficasse na porta do templo pegando na mão de todo mundo, era bem mais fácil para a gente, apóstolo. Aí alguém disse para mim, mas a gente não está fazendo concurso de simpatia, de minha simpatia. Eu falei, resolveu a parada. A nossa chamada ministerial não é um concurso de beleza. Preste atenção. Você acha que Deus faz acepção de pessoas e ele marca uma agenda dizendo assim, olha, vamos fazer aqui uma seleção para ver quem vai ser aprovado. O pastor Gilson está no Hotel de Ville e está tendo um concurso de misses, desde criança até uma faixa etária lá. O que você não deixa de ver ali é gente bonita. Mas aqui não é um concurso de beleza para a gente escolher os belos e os maravilhosos, para ver quem vai ser quem nessa chamada ministerial. Aqui tem para todo mundo, porque todo mundo é belo diante de Deus. Olha só, se alegra, minha irmãzinha. Se alegra, meu irmãozinho. Fala, uau! Mesmo você na sua feiura, você é maravilhoso, lindão diante de Deus. Não é verdade? Tem gente feliz agora, né? Presta atenção. Deus não está preocupado com esse negócio, não. Você acha que está? Absolutamente não. Tudo que Deus quer é um coração quebrantado e contrito, que se renda, que se entregue na presença dele. É o que ele precisa.
É o que ele precisa. Trabalhar por gerações, uma geração conectada à outra. Eu me lembro de um jovem, ele era um jovem de grande influência no ministério, ao lado do seu pastor. E debaixo do cajado e do manto do pastor, aquela juventude cresceu e cresceu e cresceu e cresceu, até o dia que Satanás entrou no coração dele e disse para ele: olha, o crescimento desta igreja é fruto simplesmente do seu trabalho. Por que você não abre o seu próprio ministério? Afinal de contas, você se tornou maior do que o seu próprio pastor. E ele foi seduzido a isso. E ele abriu o ministério. Alguns anos depois ele me procurou, falou: apóstolo, preciso falar com você. Nada mais dá certo na minha vida. Eu não estou dizendo que alguém não possa fazer isso, porque Deus é Deus e Ele pode chamar pessoas e separar pessoas e enviar pessoas. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Deus pode, porque Ele é Deus. Mas as coisas são feitas de uma forma onde não haja trauma. Não haja trauma. Eu estava conversando com o apóstolo Gilson. Ele tem colocado para a equipe dele: se você quiser ser enviado, compartilha comigo primeiro. Nós vamos orar a respeito disso, eu vou enviar você. E ontem ele estava conversando comigo a respeito de um pastor que ligou para ele, a respeito de uma divisão, de uma liderança que saiu para abrir um outro ministério. Isso é terrível, macula os céus. Você vai crescer. Jesus, o próprio Jesus disse: olha, vocês farão as obras que eu fiz e farão obras ainda maiores. Você pode imaginar o meu coração como pai. Eu sou seu pai. O meu coração como seu pai. O meu coração como pai é ver as minhas filhas crescendo, os meus netos crescendo, se desenvolvendo, assumindo o lugar que Deus tem para eles. Estou falando de filhos biológicos, mas aqui todos são filhos espirituais. A minha maior alegria é ver o seu êxito, o seu sucesso, quer seja na sua vocação profissional ou ministerial. Eu vou me alegrar quando você chegar no lugar mais alto do que eu cheguei. Eu vou me alegrar em poder ver você ir a lugares que eu não fui. Eu vou me alegrar quando você estiver ministrando a milhares e a milhares e a milhares de pessoas. Eu vou poder me alegrar por isso. Esse é o desejo do meu coração. Mas Deus disse a Abraão: olha, você vai se tornar uma grande e poderosa nação, mas é preciso que algumas coisas sejam ajustadas a partir da sua casa. Algumas coisas precisam ser ordenadas a partir dos filhos. Observem, atentem para o caminho do Senhor. Depois ele diz: observem, atentem, não desprezem a justiça e o juízo. Atentem, observem, pratiquem a justiça, pratiquem o juízo. Pratiquem a justiça, pratiquem o juízo. Parece que isso está fora de moda hoje. E eu quero ler alguns textos para vocês, e a gente já vai indo para o encerramento, mas eu vou ler alguns textos com vocês. Vamos lá para frente um pouquinho. Vamos lá, Mateus capítulo 5. Ele disse: ordena a sua casa, coloca as coisas em ordem, atentem e observem o caminho do Senhor, ordene aos seus filhos e a sua casa, para que pratiquem a justiça e o juízo. Diga: a justiça e o juízo. Jesus, no Monte das Bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, ele diz assim, preste atenção: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que sofrem, olha o que ele diz, perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:20, ele diz: pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5:21 e 22, ele diz: ouvistes que foi dito aos antigos, olha o que ele está dizendo: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Agora, olha o que ele está dizendo: que tem que exceder
a justiça dos fariseus e dos escribas. Atende o que Jesus diz no 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Depois eu vou ler mais um pouquinho. Hoje é tão comum se fazer juízo e julgamento. Hoje, pelas redes sociais, a gente recebe uma enxurrada de informações, e grande parte dessas informações nós não concordamos e contraria o nosso pensamento. Eu me lembro que no ano passado, um ano retrasado, um pastor da cidade publicou algo, e quando eu li o que ele publicou, eu disse: não é possível que ele publicou isso. E entrei lá no Facebook dele e confrontei ele. O Espírito Santo falou, mas o Espírito Santo ministrou tão forte no meu coração, ele falou: liga para ele e pede perdão para ele. Você não tinha que entrar no Facebook dele e questionar o pensamento dele e ofendê-lo com palavras. E aí, escrever é fácil, mas pedir perdão não é tão fácil assim. Mas eu telefonei para ele e disse: olha, eu estou te ligando para te pedir perdão pelo que eu fiz. E Deus é tão extraordinário, Deus prepara as coisas. Estou indo eu para Corumbá, tem aquela parada lá em Miranda. Quando eu estou lá na parada, quem chega? Exatamente ele. Aí eu fui novamente a ele, dizendo: olha, eu quero te pedir perdão. O Espírito falou: vai lá e pede perdão para ele agora ao vivo e a cores. Pedi perdão para ele 2 vezes. Nós nos iramos com tanta facilidade. A nossa chamada é para praticarmos a justiça e o juízo. Diga: a justiça e o juízo. Vamos ler aqui alguns outros textos. Mateus capítulo 5, versículos 38 ao 42. Diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, está falando de justiça e de juízo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo, olha só, e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Jesus estava dizendo aqui: olha, não reaja a um assalto. Alguém tirou a túnica, deixa levar tudo. Imagina isso. É outro mundo. Deus, o próprio Deus, ele diz a Abraão: Abraão, ordena as coisas, ajusta as coisas, observa o caminho, pratica a justiça e o juízo. Mas a recomendação de Jesus aqui, no Monte das Bem-aventuranças, não para aqui. Ele diz assim, versículo 41: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Não faça de conta que a dor do seu irmão não é a sua dor. Não tem nada a ver comigo. Se importe um pouquinho mais com o seu irmão. Se importe um pouquinho mais com a dor do seu irmão. Alguém pode dizer: a dor do meu irmão não diz respeito a mim. A dor do teu irmão diz respeito a você, sim. Deus me deu uma visão. Era um sonho, mas era uma visão muito real. Eu estava numa casa, era uma mansão, ocupava todo um quarteirão. Todas as luzes daquela casa estavam acesas, todas as luzes, todas, do jardim. Eram muitos quartos, muitas salas, muitos banheiros, todas as lâmpadas estavam acesas. Não tinha um lugar naquela casa que não havia luz. E nos jardins também, um jardim muito bem cuidado. E era uma madrugada, e eu estava conversando com uma pessoa
naquela madrugada, e a gente conversando, de repente começamos a ouvir alguns gritos. E era uma jovem pedindo socorro, desesperada. Do outro lado da rua era uma casa abandonada, uma casa em ruínas, tomada pelo mato e obscura. E aquela jovem estava sendo violentada. Eu via os pedidos de socorro e eu me levantei e disse para a pessoa assim: nós precisamos fazer alguma coisa por esta moça, por esta jovem. A pessoa pegou no meu braço e disse assim: isso não diz respeito a nós, deixa para lá. E eu olhei para ela e disse: se for a sua filha, deixa para lá. Então algumas coisas parece que não diz respeito a nós. Nós estamos vivendo num mundo egocêntrico. A dor do irmão não diz respeito a nós. O sofrimento do irmão não diz respeito a nós. A necessidade do irmão não diz respeito a nós. E nós até fazemos um juízo equivocado, dizendo: isso é juízo de Deus, é mão de Deus, precisa de consciência, isso é pecado. E muitas vezes ainda acusamos a pessoa. Não é fácil se alguém vem na sua direção para pedir alguma coisa emprestada. Aqui diz: não se desvie do seu irmão que precisa de ajuda. Sempre existe alguém precisando de ajuda. Deus disse a Abraão: eu tenho um projeto lindo para você. Eu tenho um projeto maravilhoso para a sua família. Eu vou abençoar vocês. Eu vou prosperar vocês. Você vai se tornar um pai de nações. Mas ordene a sua casa. Formate esta identidade neles. Que eles andem no caminho. Que eles não se desviem do caminho. Que eles observem, que eles pratiquem a justiça e o juízo. Vamos seguir aqui um pouquinho mais a respeito da mensagem que Jesus nos dá no Monte das Bem-aventuranças. Mateus 5, 43, diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu irmão, o teu inimigo. 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu pergunto, é fácil? Atentai, observai, pratiquem a justiça e o juízo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu não sei se você está em algum grupo de WhatsApp que tem alguém elegendo com o pensamento de votar em A e B. Eu faço parte, moro no condomínio, e mesmo no grupo dos pastores. Na verdade, no grupo dos pastores, o grupo do pastor é mais problemático do que os moradores do condomínio. Hã? Não é da igreja não, da cidade. Não é da cidade, vai pensar que é da igreja, né? Os pastores da igreja aqui, eles são uma bênção, concordam, está tudo concordado. Não tem um que discorda, não sei o que acontece, seu Gilson. Que todo mundo está em concordância. É filho. Mas na cidade. E é impressionante. Se nós não atentarmos e cuidarmos, a gente fala coisa que não deve. E é melhor muitas vezes ficar o quê? Calado. Guardar o coração e guardar a boca. Você tem a oportunidade de reagir quando você é provocado. Mas você também tem a oportunidade de ficar calado. Muitas vezes ficar calado é melhor. E quando você fica calado, parece até que você está perdendo. Mas eu quero dizer que você está ganhando. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Você está ganhando. Versículo 46 diz assim: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. 6, 1 e 4 diz assim, atente para esse texto: guardai-vos de praticar vossos atos de justiça diante dos homens,
com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. E ele recomenda como se deve dar esmolas. É Jesus falando. Versículo 2. Quando, pois, derdes esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Diga glória a Deus. Eu me lembro que um jovem chegou para mim e disse assim: apóstolo, a nossa igreja não faz ação social. Eu falei: faz, só que a gente não publica. Porque a minha chamada é para fazer ação social nas favelas, distribuir alimento na favela, eu quero distribuir cestas básicas na favela. E foi falando do projeto social dele, que a igreja não fazia. Eu disse: há quantos anos você vem à igreja? Ele falou: há muitos anos. E você vem no dia da ceia? Ele falou: vem, todo mês tem ceia. Eu falei: você já observou que na entrada da igreja nós temos uns balaios assim, e que você pode trazer 1 quilo de alimento todos os meses e colocar ali onde ninguém vê quem deu? Aquilo se tornou invisível aos olhos dele, porque acha que a ação social é ir a uma favela, fazer um selfie, distribuir uma cesta básica. Esses atos de justiça diante de Deus não tem valor nenhum quando se publica. Deus estava falando: Abraão, eu tenho um grande projeto para você, para sua casa e para sua família. Coloca as coisas em ordem, ajusta as coisas, guardem o caminho, atentem para a prática da justiça e do juízo, a fim de que eu faça vir sobre você o que eu tenho prometido. Olha só, tudo está vinculado. A fim de que eu faça vir sobre você o que eu tenho prometido. Ordene as coisas, observe o caminho, guarde a justiça e o juízo, a fim de que eu faça vir sobre vocês, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a igreja, o que eu acerca de vocês eu tenho falado. Estamos num processo e numa jornada, e uma geração conectada à outra. A geração mais nova deve honrar os mais velhos. A geração mais nova deve dar preferência à geração mais velha. Quando fecha o ciclo do Antigo Testamento, no capítulo 4, encerrando esse ciclo, fala a respeito do envio do profeta Elias, uma unção profética para trazer cura. O coração dos pais convertido aos filhos, e o coração dos filhos convertido aos pais, para que a terra não seja ferida por maldição. Há conflitos nas gerações, mas pelo Espírito de Deus nós podemos superar os conflitos.